Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. A mensagem de hoje, ela está no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 13, que diz assim: Ô meu irmão, perdão, nem orei, né? Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com nosso Deus, soberano Deus e eterno Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, primeiramente pelo teu amor, a tua graça e a multidão da tua misericórdia em nossas vidas, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, por nossa família, Senhor Deus, pelos cuidados que o Senhor tem com todos nós, por todos os livramentos e ensinamentos, Senhor Deus. Nós oramos por todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, Pai, seja onde quer que ele esteja neste momento, neste lugar, no Brasil, fora do Brasil. Que o Senhor entre com a tua providência, Senhor, na vida deles, para que seja feita a tua vontade, Senhor. Oramos a teu Espírito Santo que venha iluminar o nosso coração para que possamos entender a mensagem do Senhor na Escritura Sagrada, Senhor Deus. Porque somente através do teu Santo Espírito que podemos ter essa revelação, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor Deus, e cumpre o propósito pela qual ela foi enviada, Pai. Abra o nosso coração, nos dê entendimento, Senhor Deus, da tua revelação. Em nome do Senhor Jesus, usa-me como instrumento para a glória do teu nome, Senhor Deus, pois eu sou apenas um mensageiro do Senhor. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Perdão, irmãos, perdão. Eu estava querendo ministrar a palavra e acabei não fazendo a oração inicial, e é muito importante que nós façamos sempre a oração antes da mensagem e após a mensagem, porque a palavra ela é espiritual e nós somos homens carnais, né? E ela só discerne espiritualmente, porque nós apenas entregamos a mensagem. Somos apenas a boca que o Senhor usa para falar com a tua igreja. Amém? Glória a Deus. Bem, dito isto, a carta de Paulo, no capítulo 5, no verso 3, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Eu vou repetir. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade para serem livres, porém, contudo, não usem da liberdade para dar ocasião à carne, para não viverem na carne. Glória a Deus. Bem, essa carta aos Gálatas, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ela tem 6 capítulos, né? E Paulo, antes de se tornar apóstolo, eu vou falar um pouquinho de Paulo para a gente, embora os irmãos já saibam, né, mas talvez seja alguém que ainda não tenha esse conhecimento. Paulo, antes de se tornar apóstolo, ele era um judeu, né, um judeu convicto das leis e das regras do judaísmo, né? Ele era um judeu, um fariseu, e ele perseguia os cristãos. E quando o discípulo Estevão de Jesus foi apedrejado, Paulo estava presente também. Paulo não participou do apedrejamento, mas estava naquele momento lá, né? E uma coisa interessante de Paulo, que ele se orgulhava em dizer que quando eles perseguiam cristãos, ele fazia isso em nome de Deus. Ele tinha orgulho e falava: estou fazendo isso em nome de Deus. Amém? Ele tinha um zelo pelas coisas de Deus. Mas por volta do ano 31 a 33 depois de Cristo, ele estava indo para Damasco perseguir alguns cristãos, e de repente ele teve um encontro com Jesus. O Senhor Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E isso é maravilhoso, esse texto é lindo, porque ele mostra que quando estão perseguindo os cristãos, quando estão nos perseguindo, irmão, é o próprio Cristo que estão perseguindo. Glória a Deus. Não estão perseguindo a nós, mas o próprio Jesus. E quando nós somos ameaçados por pregar o Evangelho do Senhor, eles estão ameaçando o próprio Jesus, porque nós somos a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E isso importa dizer também, meu irmão, que quando o Evangelho está sendo anunciado, quando se resiste ao Evangelho, quando alguém resiste à palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus, estão resistindo ao próprio Cristo. Lá em Hebreus 3, no verso 7, vai dizer: hoje, se ouvir a tua voz, não endureçam o vosso coração. Deus é tremendo.
O Evangelho, ele vem nos trazer a boa nova, né? E Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, ele diz para Paulo: Paulo, por que você está me perseguindo? E Paulo, ele é confrontado naquele momento, e ali ele se converte. Ele se converte e entende que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Messias esperado. Aleluias! E Jesus, ele levanta Paulo para que Paulo pudesse pregar o Evangelho, levar o Evangelho aos gentios. E isso aconteceu, meu irmão, não é porque Paulo merecia, porque Paulo tinha alguma coisa especial, não é nada disso. O profeta Isaías diz lá no capítulo 64, nós somos trapo de imundície. Não há nada em nós que atraia o Senhor. Na verdade, não havia nenhuma razão, não tinha nenhum motivo para que ele escolhesse Paulo como apóstolo. Foi simplesmente por amor, por misericórdia. Foi pela graça. Graça é algo, favor imerecido. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. O Evangelho, meu irmão, é a única força capaz de transformar o coração do homem, de tirar a cegueira espiritual do homem. E Paulo teve sua vida transformada completamente quando teve esse encontro com o Senhor Jesus. Aleluias. E ele veio se transformar mais adiante, se tornar um dos maiores missionários de que temos notícia no Novo Testamento. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Inclusive, ele foi um dos escritores que mais escreveu o Evangelho. Das 21 cartas, ele escreveu 13. De 21 episódios, ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. E ele se transforma no maior evangelista daquela época, da vida do cristianismo na era cristã. E ele, a partir de então, ele começa a viajar, a fazer algumas viagens. E por volta do ano 33 a 35 depois de Cristo, ele vai para a Galácia, para a cidade de Gálatas, visitar algumas cidades, como por exemplo Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia, que tinha duas Antioquia, Icônio. E lá ele estabelece igrejas, né? Ele funda algumas igrejas e ali ele estabelece igrejas, né? Ele funda e estabelece as igrejas. E ele trabalha muito. E ali as pessoas veem grandes milagres, grandes sinais. Muitos se convertem a Jesus. Muitos se convertem a Cristo. E aquela grande cidade de Gálatas, uma cidade cheia de idolatria. Mas Paulo, ele leva a palavra do Evangelho, a palavra da salvação. E Paulo, quando retorna da Antioquia, começa a aparecer alguns problemas naquela cidade, naquelas igrejas. Porque Paulo havia pregado o Evangelho da graça. Paulo havia pregado o Evangelho da salvação. Paulo havia pregado o Evangelho que todos nós fomos perdoados e fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário. E não era necessário mais nada. Não há nada que podíamos fazer para alcançar essa misericórdia, essa graça, para alcançar a salvação. Somente pelo sangue de Jesus, somente pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E o problema é que ali havia alguns cristãos judeus que começaram a pregar um outro evangelho. Eles começaram a mostrar para os gentios que eles tinham que seguir as leis do judaísmo para que pudesse ser salvo também, porque diziam que Jesus não era suficiente, que era necessário fazer algo mais, que apenas Jesus não era suficiente. Jesus ter morrido na cruz não era suficiente, era necessário fazer algo mais. E os falsos judeus começaram a ensinar isso para os gentios gregos, aqueles que não eram judeus. Começaram
ali ensinar as regras do judaísmo, como a circuncisão, algumas leis cerimoniais, coisas que podiam ou não podiam comer, que os judeus vigiavam. Eles estavam querendo forçar os não-judeus a cumprir essas regras. Eles diziam que se eles não cumprissem essas regras, Deus não os aceitaria. Então, eles estavam levando um outro evangelho. Eles estavam pegando, dizendo que Jesus morreu na cruz, ok, mas nós tínhamos que fazer a nossa parte. E apenas crer em Jesus não era suficiente. E isso é muito perigoso, meu irmão. Dizer que você precisa fazer alguma coisa mais para que Deus te aceite é desprezar totalmente o sacrifício de Jesus na cruz. Temos que entender, meus irmãos, que Jesus, Ele é suficiente. Não há nada que possamos fazer para alcançar a salvação. Somente em Cristo há salvação. Essa é a grande verdade. E essa é a luta que Paulo passava naquele lugar contra aqueles falsos mestres. E Paulo havia dito: se alguém vos trouxer um outro evangelho, ainda que seja um anjo, que seja amaldiçoado, que seja anátema. O problema é que eles diziam: é preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer algo mais. E esse era o grande problema que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. E esse era o cenário que o apóstolo, então, escreve essa carta. É nesse cenário. E por volta do ano 48 a 49, Paulo escreve esta carta aos Gálatas, cheio de ira, chateado. Uma carta de repreensão. Porque estava acontecendo isso naquelas regiões da Galácia. E ele vai enfatizar, ele diz: estão pregando um outro evangelho, vocês não podem dar ouvido ao que estão dizendo. Não existe esse negócio de algo mais. De algo mais. O evangelho de Jesus, a graça de Jesus é suficiente, é o que basta. Nós não temos que escutar esse negócio de que é preciso fazer algo mais. Em nossos dias, meus irmãos, quantas vezes nós temos ouvido que para receber uma bênção, para receber uma cura, para estar na igreja do Senhor precisamos fazer algo mais. Para se batizar é preciso fazer algo mais. Para ceiar é preciso fazer algo mais. Para se tornar um membro da igreja do Senhor é preciso fazer algo mais. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Felipe foi conduzido pelo Espírito Santo para ensinar aquele eunuco que estava lendo o livro de Isaías na carruagem. E ele perguntou para o eunuco: você está entendendo o que está escrito aí? Ele falou assim: como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? Então o Felipe entrou na carruagem e ensinou o que a palavra estava dizendo no livro de Isaías para aquele eunuco. E então ele perguntou: o que me impede então de ser batizado? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Eu creio em toda a Escritura. Então Felipe parou a carruagem e batizou aquele eunuco. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém, meus irmãos. Esse negócio nós temos que obedecer regras para que Deus nos aceite. Isso é uma inverdade. E esse tipo de coisa tem se tornado comum em nossa atualidade. Na atualidade em que vivemos, nossos dias. Igrejas que exigem regras, que exigem dos seus membros certos comportamentos. Pessoas que são constrangidas a seguir doutrinas de homens. Se sentem presos como em camisa de forças. O Senhor nos chamou para sermos livres.
para adorá-lo em espírito e em verdade. Para que Deus te aceite, meu irmão, basta apenas você crer em Jesus Cristo. Que você tenha fé em Jesus Cristo. Mas não é a fé que salva. É o que Jesus fez na cruz que nos salva. A fé é apenas um instrumento. Aleluias. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas que isso é diabólico. Pessoas que pregam esse tipo de coisas não estão com o Espírito de Deus. Apenas a graça nos salva, meu irmão. Nós já fomos justificados. Nós já fomos aceitos, já fomos perdoados pelo Senhor. Não existe esse negócio de precisamos fazer alguma coisa. Ele disse lá na cruz do Calvário: Pai, já está consumado. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. O Paulo está nos mostrando aqui, através dessa carta, meu irmão, que há só um intermediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. E não há nada que possamos fazer para alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Jesus é suficiente. Ele morreu para todo o povo, para todo aquele que nele crê. Ele diz: todo aquele que meu Pai me der, de modo algum eu lançarei fora. E aquele que meu Pai me deu, ninguém o arrebata da minha mão. Aleluias. Mas nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque essa carta de Paulo, ela está endereçada aos cristãos, não aos não cristãos. E nós temos uma mania, nós temos um costume, um vício de achar que a mensagem são para pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, dizendo que as pessoas precisam ouvir para se converterem, para terem seus pecados perdoados, para que sejam salvas. Mas é para nós, para a igreja do Senhor, que Paulo escreve essa carta. Portanto, meus irmãos, nós temos que nos policiar. Nós temos que viver a verdade da palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. Se tiver alguma coisa que estão sendo ensinada nas igrejas, se estiver fora da palavra de Deus, pule fora, meu irmão. O Senhor, através do Espírito Santo, deixou tudo que precisamos entender e saber escrito na Bíblia. Nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. Nós precisamos conhecer as Escrituras para não errar, para não pecar. Por isso ele diz que meu povo perece por falta de conhecimento, porque as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não sabem o que estão falando, vão para as igrejas sem conhecer, acreditam em todo tipo de coisa que se fala. Oh Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Precisamos ser instruídos na palavra de Deus, meus irmãos. Precisamos do evangelho genuíno nos nossos dias, como na época da igreja primitiva. Não podemos dar ouvido a doutrinas de homens, ensinos que deturpam a palavra do Senhor. E Paulo, ele escreve para a sua igreja, uma igreja já convertida, dizendo que é necessário que vivamos o verdadeiro evangelho, para que tenhamos a verdadeira liberdade que é adorar o Senhor. A verdadeira liberdade, meu irmão, é quando cremos simplesmente no evangelho da graça de Deus, e não nesse evangelho de que é preciso fazer algo mais. Jesus é suficiente. Deus já nos amou primeiro, incondicionalmente, do que venhamos a fazer ou deixar de fazer. Nós pregamos o evangelho, nós adoramos o Senhor, não para ser salvo, mas em amor e gratidão ao que Ele fez por nós. Nós devemos ler a Bíblia, estudar e amar uns aos outros, não para ser salvo, não para alcançar o favor de Deus, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já foi feito na cruz, Ele já morreu para os seus.
O preço já foi pago. Aleluias. Glória a Deus. E é por isso, meu irmão, que eu e você, que nós podemos viver essa liberdade hoje e nos sujeitarmos completa, inteiramente a Jesus Cristo. Não devemos ser somente ouvintes, mas ouvintes sim, mas praticantes da palavra do Senhor. Nós devemos ler a mensagem do Senhor, ouvir a mensagem do Senhor e consultar a Bíblia, meditar na palavra, estudar a palavra, ir para a igreja não para aprender, mas para adorar. Igreja é local de adoração. Nós vamos adorar o nosso Deus na igreja, com nossos irmãos. Devemos buscar o verdadeiro evangelho, porque vivemos dias maus, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da tua igreja. Que o Senhor venha nos instruir através da tua palavra. Que venha levantar homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo, para ser boca de Deus em nossos dias, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Senhor. Vamos adorar o nosso Deus com louvor, meu irmão. Já já a gente retorna com uma oração. Em nome de Jesus. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu pranto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor,
Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, né? Que possamos adorar nosso Senhor em espírito e em verdade. Que possamos, Senhor, buscar mais a Tua face, Pai. Que possamos, Senhor Deus, nos dispor mais a Te louvar e Te agradecer através das nossas vidas e em tudo que viemos a fazer, seja para a glória do Teu nome. Pai Santo e Eterno Deus, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos instruir na Tua palavra. Pedimos da Tua sabedoria para que possamos, Senhor Deus, entender mais o Senhor, mais a atuação do Teu Santo Espírito através das nossas vidas, Senhor Deus. Abra nossos olhos espirituais e nossos ouvidos, Senhor Deus, para que possamos receber a Tua verdade revelada em nosso coração. Se há algum erro, engano em nós, que o Senhor venha nos mostrar, nos corrigir. Queremos a verdade, Pai. Queremos viver a verdade conforme o Senhor tem passado, mostrado na Tua Escritura Sagrada. Venha dispor nosso coração a Te servir, Te seguir, Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu oro por todas as famílias que estão nos ouvindo, Senhor, nesta manhã. Que seja feita a Tua vontade, Pai, nesses lares. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela vida, Senhor, de cada apresentador dessa rádio, cada pastor. Pela vida do pastor Rafael Oliveira, por sua família. Que seja feita a Tua vontade na vida dele, Pai. Eu oro pela vida do pastor Marconel Tavares, por sua família. Que o Senhor venha, Pai, usá-lo como instrumento nas Tuas mãos. Pela vida do pastor Sidney, Senhor Deus, sua esposa e seu ministério. Oh, Pai, toma nas Tuas mãos, Pai, seja feito conforme a Tua vontade, para a glória do Teu nome. O diácono Isaías, Pai, que o Senhor abençoe ele e sua família. A irmã Daniele Vargas, Senhor Deus. Que o Senhor venha encher da Tua presença, da Tua unção, Pai, que venha usá-la como instrumento nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Que cada ouvinte, Senhor Deus, desta rádio, o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um. Que seja feito conforme a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Nós oramos por todos aqueles, Pai, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que através dessa plataforma, Pai, eles sejam alcançados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.